Olá, um ótimo final de tarde para você, 19 horas e 2 minutos, 31 graus a temperatura. Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso, na companhia do João Inácio, que está nos assessorando, também André Vargas por aqui para nos auxiliar. E agradecendo a todos vocês que já estão conosco ao vivo na página da Rádio Membuí, daqui a pouquinho mais no Empreender com Sucesso, e também para mais de 50 municípios no seu rádio, no seu companheiro. Então, quem está tomando seu chimarrão, pega lá o seu radinho, pega lá seu celular e nos acompanha, porque o tema de hoje é muito importante e a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todos e que a gente está vivendo, nessa pandemia. E também, para garantia de todos os nossos entrevistados, a gente fez mais uma desinfecção aqui do nosso estúdio, por isso estamos sem máscaras, estamos na distância permitida, estamos com o nosso álcool gel aqui também. Então, você pode ficar bem tranquilo, porque estamos tomando todos os nossos cuidados, assim como você também. Fica essa dica, tenha todos os cuidados possíveis, evite aglomeração, porque estamos vivendo, como diz a doutora Jane Costa, um estado de fora do comum, além do que a gente imaginava, a pior fase que nós já passamos aí no Covid em Santa Maria. Então, esses equipamentos, eles podem ser cedidos a título de comodato, Essas despesas mensais que o colaborador vai ter, elas podem ser rateadas meio a meio, suportadas por um ou pelo outro, Então é importante que isso conste no contrato. E você, empresário, que diga assim, mas se eu colocar isso, vai incorporar no salário dele, nas verbas rescisórias, no FGTS, não incorpora. A legislação prevê expressamente que a inclusão das disposições quanto às despesas não integram as verbas salariais e remuneratórias do colaborador. Então é melhor fazer constar de que forma vai acontecer isso, porque depois, numa eventual ação, este ônus vai recair no empresário em caso de omissão, pelo princípio geral de que o empregador é quem suporta o ônus da atividade empresarial. E importante também dizer, doutor Rômulo, que na verdade, por exemplo, isso tudo também tem que ser previsto. Por exemplo, tu vai receber um cliente, tá? Tu tá trabalhando pelo teletrabalho num café. Tem as salas que tu pode reservar lá para atender aquele teu cliente, para mostrar um vídeo, para mostrar o teu produto. Tudo isso tem que ser previsto, porque, por exemplo, quem é que vai pagar? Porque ali tu paga por hora, além de que tu vai oferecer um cafezinho para o cliente, porque dependendo da modalidade que tu não vai simplesmente receber o teu cliente, mas tu vai oferecer um café, uma água, vai ter que utilizar um espaço privado, porque determinadas negociações não podem ser feitas numa mesa qualquer, onde todo mundo está circulando, Exatamente. O que a prática tem nos demonstrado? Que quanto mais detalhadamente forem descritas as condições de trabalho, inclusive, isso é uma prática que tá sendo utilizada não só no teletrabalho, também no trabalho presencial, porque aquela concepção de que o contrato de trabalho é pura e simplesmente assinatura na carteira do empregado não se faz mais presente nos nossos tempos contemporâneos, uma vez que o contrato escrito, ele busca dirimir toda e qualquer dúvida, ele esclarece tanto para o empresário quanto para o seu colaborador as condições de trabalho, as questões do dia a dia laboral, Então, esse instrumento escrito, que ainda é muito pouco utilizado pelos nossos empresários, ele tem que começar a ser inserido de uma maneira preponderante em todos os contratos. Mas esse colaborador está comigo há 5, 10, 15 anos, nunca deu problema. Ninguém, via de regra, que trabalha, está trabalhando para criar um problema, Seja ele empregado ou empregador. Mas, no decorrer do dia a dia, as situações acontecem, muitas vezes sem vontade, sem o dolo, digamos assim, das partes. E aí, se você não tem um instrumento escrito, você vai largar a decisão de quem tem razão ou não, de quem vai ter que arcar esse ônus ou não, na mão de um Ministério da Economia, de um juiz do trabalho, um juiz federal. Então, sempre reforçamos aqui a necessidade desse instrumento inscrito, que é o que traz mais segurança jurídica para ambas as partes. Perfeito, porque na verdade, se a gente for ver,
o teletrabalho, ele pode ser dividido em outros tipos de trabalho, né? O home office, o compartilhado, né? Tem vários modelos aí de... E é importante não confundir o teletrabalho com algumas modalidades que já são consideradas trabalhadores externos, como os vendedores, né? Sim, atividades comissionadas, algumas atividades que estão também elencadas na legislação do teletrabalho. Então, eles, embora não estejam trabalhando dentro das dependências do empregador, da empresa, eles não se enquadram na categoria do teletrabalho. Se você tem dúvida, também precisa de uma assessoria para pontuar, né? Temos essa e essa situação. O que se enquadra como teletrabalho, o que não se enquadra? Quais dessas situações nós podemos e devemos migrar para o teletrabalho? Reforçando aqui o que nós falamos anteriormente, que tem se demonstrado uma medida muito salutar, porque nós tivemos casos de empresas que tiveram surtos da doença, né? E acabaram tendo que paralisar suas atividades por um tempo bem significativo, às vezes 15, 20, 30 dias, e a gente sabe que esse período para a atividade empresarial muitas vezes pode significar um prejuízo bem significativo, né? E pode muitas vezes comprometer as finanças da empresa de uma maneira preponderante. Exatamente, então é importante que todo mundo esteja aí de olhos bem abertos. A Salamara Hacking Holveg, boa noite, amigos, boa noite, Salamara. Solange Ferreira nos dando boa noite, a Margarete Halberstadt também está nos dando boa noite, o Fabiano Trindade também está nos dando boa noite, o Everton Hamburger, boa noite, Lisete, um assunto de grande relevância. Haja vista que o trabalho remoto se tornou uma realidade nas empresas, excelente. Verdade, uma coisa que não se pensava que ia ser essa mudança tão rápida e hoje realmente. Agora, doutor Rômulo, uma coisa que eu acho muito importante também e que a RV Assessoria fornece também o atendimento para aquele empresário que está na dúvida se vai gastar mais ou menos. Tem alguém que faz esse trabalho que, por exemplo, pode fazer um levantamento. Olha, eu tenho tantos funcionários, se eu colocar todos eles em teletrabalho, eu vou gastar X. E aqui dentro da empresa, como o senhor disse, luz, telefone, água, internet, enfim, porque dá para fazer esse cálculo, tem? Com certeza. Né? Na verdade, o nosso programa de compliance empresarial, ele oferece... Muito boa noite, Lisete Frölich. Direto da sala de redação para o Empreender com Sucesso, nesta segunda-feira, 22 de fevereiro. O que houve aí? Vamos ver aí. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, em dia de turbulência nos mercados, após o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado ainda na noite de sexta-feira, dia 19, a indicação de um novo presidente executivo para a Petrobras, elevando os temores de uma guinada populista no governo. Isso foi na sexta-feira à noite e a repercussão aconteceu hoje, nesta sexta-feira. Pode continuar aí. Tá bem. Agora eu perdi o fio da meada que nós estávamos falando. Ah, não, sim, perfeito. Então, na verdade, esse programa de compliance empresarial, ele também tem um dos pilares, se chama nossa auditoria e consultoria, né? A auditoria, você vai auditar, você vai pegar uma lupa, né? Você vai pegar e analisar todos os processos internos da organização, avaliar custos. Você faz um cálculo, né, um gráfico de riscos que nós avaliamos. Aqui você tem um potencial de um passivo trabalhista, aqui você pode ter um potencial de um passivo tributário, ou seja, lá de um passível de custo operacional. Então, antes da implementação do teletrabalho, é muito importante também esse trabalho preventivo, esse trabalho de consultoria, que agrega todos os setores diretivos da empresa, né, a parte contábil, a parte de gestão, a parte do administrativo, a parte jurídica, a fim de averiguar se o teletrabalho vai ser uma medida de menor custo ou não, né? Exatamente. Sem contar a prioridade, por óbvio, que é a saúde dos colaboradores, como eu falei anteriormente, que uma empresa funcionando em home office ou teletrabalho ou trabalho à distância é melhor do que uma empresa parada, né? Exatamente, porque a empresa parada, como o senhor mesmo falou, pode dar um prejuízo altíssimo, né? Então é importante que realmente as pessoas às vezes não estejam na empresa, mas que estejam produzindo e achar uma forma mesmo realmente de ver
fazer, de medir se realmente esse trabalho ele está sendo feito como deveria, se o funcionário está produzindo aquilo que a gente espera. Eu acho que tudo isso é importante, porque nesse momento de pandemia é muito importante que a gente tenha isso bem claro para que a gente não tenha problemas maiores no futuro. O que mais que o senhor nos falaria aí? São 19h26. A gente podia deixar umas perguntinhas aí no ar para o pessoal, para depois do intervalo a gente poder falar sobre isso. Com certeza. Nós vamos deixar aqui agora alguns questionamentos, dentre outros tantos, né, que infelizmente o tempo não nos permite pontuar aqui, mas que em outras oportunidades nós podemos tratar. Nós vamos, por exemplo, aquele empregado que recebe vale transporte e vale alimentação, ele segue recebendo esses benefícios? E o outro questionamento muito interessante, existe esse acidente de trabalho no trabalho à distância? Olha, essas perguntas aí, até eu fiquei curiosa aqui, né? Porque a gente que não trabalha nesse segmento não conhece toda esse mecanismo, né? Então fica aí essas duas perguntas aí para que você possa, então... Entre outras, né? Entre outras, tem várias, né? Mas essas duas principalmente, né? Para o Dr. Rômulo responder depois. E se você tem uma ideia, manda o seu recadinho aqui. Lembrando para você que quanto mais você compartilhar esse conteúdo, mais pessoas vão ter acesso a ele, né? Então compartilha, porque você aqui tem o seu parceiro, o seu amigo, o seu, né, que também é empresário, ou alguém da família que está empreendendo. Então fique atento aí e compartilhe o máximo possível. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. 19h35, 30 graus a temperatura. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para a assessoria especializada do Dr. Rômulo Vargas e sua equipe de especialistas em temas de complexidade. Pampeiro, Universidade Franciscana, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Construtora Jobim, Almombrise da Piracanjuba, Colégio Fátima, Planos de Assistência Funerária e Familiar, AM Brum Ângelos Oeste, Home Care Cuidando Raízes, Michael Oliveira Imóveis, Efeito Mais e Brilho do Sol. E o doutor deixou aí duas perguntas, dois questionamentos aí no nosso, antes do intervalo, né? E vamos ver se alguém se animou aqui, mas por enquanto ainda não. O Gilvan Rocha Rossi disse, ouvindo a Pioneira 101.9, um abraço. Ele que é coach, um abraço. O Judá, boa noite, Lisete, Dr. Rômulo Vargas, boa noite. O pessoal está nos cumprimentando, mas ninguém se ousou a responder, doutor. Eu acho que o senhor que vai ter que responder para a gente. E olha, você que é empresário, fique atento aí, porque, olha, aquilo que eu falei no início ali, o ônus pode ser muito alto quando a gente não presta atenção em pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente fazer um contrato de trabalho, né? Uma hora de contratar alguém para fazer um teletrabalho, enfim. Mas vamos ouvir o que o Dr. Rômulo tem para falar. Então, pois bem, essa legislação do teletrabalho é uma legislação relativamente nova, né? Ela foi implementada no nosso sistema jurídico brasileiro através da reforma trabalhista no ano de 2017. E toda a legislação, quando ela entra em vigor, quase que em 100% dos casos, no decorrer da sua aplicação, da sua aplicabilidade, surgem questões nas quais existem lacunas na legislação, né? Nas quais o legislador não conseguiu prever determinadas situações que poderiam ocorrer, que poderiam desencadear alguns processos no decorrer da vigência da lei, né? Como é o caso dessas duas questões que nós trouxemos à baila aqui. A primeira delas diz respeito à questão do acidente de trabalho no teletrabalho ou trabalho à distância. Como nós bem falamos, né, a legislação determina que o empregador, ao alterar a modalidade do trabalho presencial para o trabalho à distância, ele deve fazer uma série de esclarecimentos, um termo de compromisso, alertando o seu colaborador dos riscos da atividade laboral exercida fora das dependências da empresa, né? Como eu falei anteriormente, uma acomodação adequada, né, uma acomodação que lhe traga segurança, né? Então, como o patrão, via de regra, ele não tem esse poder fiscalizador no local de trabalho à distância,
O entendimento majoritário atualmente é de que o trabalhador à distância não sofre acidente de trabalho, via de regra, porque o empregador ele não tem como supervisionar, né, como fiscalizar in loco se o seu colaborador está cumprindo as normas de segurança do trabalho. Por isso que nós reforçamos aqui a questão do termo de compromisso, porque daí o empresário se municia daquele documento e se caso venha acontecer alguma situação que o seu empregado possa vir a alegar o acidente de trabalho, o empresário está precavido. Não, meu amigo, o senhor recebeu uma instrução de como deveria proceder, os equipamentos corretos foram cedidos para você, você assinou esse termo de responsabilidade que iria cumprir essas diretrizes, então tudo que aconteceu fora dessa determinação é por sua conta e risco. Né? Então, por isso que eu reforço a questão da documentação correta, né? Da documentação completa, a fim de que possa trazer segurança jurídica tanto para um quanto para outro. Né? Sempre importante esclarecer que o que nós preconizamos aqui é um ambiente de trabalho salutar para ambas as partes. Né? Como eu falei anteriormente, uma pessoa que é contratada, ela não pensa em processar o patrão, ela quer simplesmente trabalhar e ser remunerada adequadamente. Da mesma forma, o empresário, ele quer contratar a pessoa, quer pagar adequadamente e quer um serviço de qualidade. Então, essa é a regra geral, né? Mas as situações excepcionais acontecem e para que isso não traga prejuízo para ambas as partes, os documentos, os contratos, os termos de compromisso, de responsabilidade, são o mecanismo mais eficaz. E é importante dizer também, né, que o empresário, tanto quanto o colaborador, né, o funcionário, devem ler o contrato, porque muitas vezes é muito fácil e o empresário, às vezes, ele está com tanta demanda, com tanta coisa para fazer, que ele recebe lá do RH o seu contrato, ou até do contador, enfim, e ele nem lê, ele simplesmente ele assina, né, porque, claro, é a confiança, enfim, só que tem regrinhas, né? Tem coisas que realmente às vezes o RH não sabe, porque não tem todas essas informações. Então a importância do contrato é muito, assim, é muito grande. Por isso que eu diria, eu sempre, uma coisa que eu tenho comigo, que toda empresa deveria ter uma consultoria, uma assessoria, um departamento jurídico dentro da empresa para analisar todos os contratos, para ver tudo que é feito, para você trabalhar tranquilo, porque uma coisa, botar a cabeça no travesseiro de noite e dormir tranquilo é muito bom. Agora, se você daqui a pouco assinar, eu vou assinar, enfim, o que acontece? Quando acontecer algum desentendimento, porque tudo é muito bom quando se começa a trabalhar, eu preciso trabalhar, então eu vou dar o meu melhor, mas daqui a pouco há um pequeno desentendimento e aí as partes começam a olhar o que tem, e aí o que acontece, doutor? E o problema começa a se avolumar, né, e pode virar uma situação bem complicada. E nesse mesmo ensejo, Lisete, aproveitando a questão do contrato, é importante trazer aqui também ao conhecimento dos nossos empresários, empreendedores e também trabalhadores, que a fase pré-contratual já cria um vínculo jurídico entre as partes, como, por exemplo, quais os documentos podem ser exigidos na pré-contratação. Na análise dos currículos, você pode exigir um exame toxicológico para toda e qualquer função, você pode exigir uma ficha de antecedentes criminais para toda e qualquer função, você precisa exigir o CPF, você precisa exigir alguns dados, quais dados são efetivamente necessários à luz da nova legislação da Lei Geral de Proteção de Dados, que está tão em voga agora. Então, já nessa fase pré-contratual, você pode estar criando um vínculo jurídico com o seu candidato à vaga, que pode lhe ocasionar um problema futuro. Então, também temos que ter atenção na fase pré-contratual, na seleção e depois durante a relação de trabalho propriamente dita.
E são várias coisas, são detalhes minuciosos, né? Coisas que se tu não tiver aquele olhar de especialista, porque muitas vezes, como eu digo assim, eu sei vender, eu gosto de vender, o empresário às vezes também, eu gosto de comprar, eu gosto de vender, mas eu tenho lá o meu departamento de pessoal, eu tenho lá o meu contador, eu tenho lá o meu gerente lá do depósito, eu tenho, né? Será que essas pessoas têm essa orientação? Será que elas têm o conhecimento do que efetivamente deve ser feito em situações que acontecem? E muitas vezes essas pessoas já estão tão habituadas, estão há tanto tempo na empresa que elas mesmas já tomam a decisão, porque até elas têm o empresário, não, o fulano resolve para mim. Só que esse resolve para mim, às vezes pode custar caro, né? Com certeza. A nossa empresa, a RV Assessoria Empresarial, que é uma empresa voltada especificamente para auditoria, consultoria e acompanhamento da atividade empresarial, sob o enfoque da legislação, das questões de higiene e segurança do trabalho e uma série de outras demandas, disponibilizamos justamente nesse sentido um grupo de WhatsApp em que os diretores elegem as pessoas que querem compor e nos possibilitam acompanhamento em tempo integral. Então, tem se demonstrado uma ferramenta muito útil na assessoria empresarial, essa ferramenta que está sendo por nós utilizada. Através dela, nós podemos ter acesso a documentos que estão chegando na empresa, alguma situação pontual que aconteceu no decorrer, né, do dia a dia ali, e que surge uma dúvida e que muitas vezes esse mecanismo tem trazido soluções assim bem relevantes, muito importantes assim no decorrer do dia a dia laboral. Porque esse canal de poder conversar com a assessoria para tomar uma decisão, às vezes a gente precisa tomar uma decisão rápida, não é como era uma vez, vou pensar, vou decidir semana que vem. Não, às vezes tu precisa decidir agora, hoje, amanhã de manhã, e aí se tu não tem quem te orientar corretamente, o que vai acontecer? Vai acontecer que tu vai fazer errado, e fazendo errado, depois vai pagar aí uma conta que não precisaria. O maior exemplo é essa nossa alternância das bandeiras, né? Em razão da pandemia, né? Nós temos os protocolos que mudam, é cogestão com o Estado, não é o que muda, quais os horários. Exatamente. Às vezes muda uma hora ou outra. Se a empresa não está ciente disso, que está alterando a todo momento, exatamente, ela pode ser vítima de uma fiscalização, né? De um fechamento, de uma multa, que as multas estão bem severas, né? Então, eu não vejo sim o melhor caminho para uma atividade empresarial salutar do que um acompanhamento regular, né, que pode efetivamente evitar muitos riscos. Eu acho que esse é o maior investimento, não o maior, é o melhor investimento, né, que o empresário pode fazer dentro da sua empresa. Ficar seguro, ficar tranquilo e poder ter todas essas informações de maneira rápida, efetiva, corretas, né, porque a gente sabe que o índice de causas, ações trabalhistas é muito grande e sempre, normalmente o pessoal brinca, mas o empresário que paga a conta sempre, né? Quem ganha, né? Então... Exato. Nem só trabalhistas, né? Ações de consumidor, ações de indexatória, de um carro que bate no outro dentro do estacionamento, um carro que é furtado dentro do estacionamento do supermercado. Nós temos várias questões. Muitas vezes aquela plaquinha, não nos comprometemos por bens. Ela pode estar ali, mas não vai estar blindando o empresário de ter que indenizar se ele oferece o estacionamento privativo. Então são inúmeras questões, né, que a gente procura sempre ir trabalhando, né, e amadurecendo para evitar os problemas que são recorrentes, que nós estamos vendo todo dia ainda. E ainda mais agora nesse momento, acho que tem que ter mais cuidado ainda, tem que ter mais segurança nas atitudes que vai tomar, porque na verdade precisa decidir o que vai fazer de repente rapidamente e tem que ter alguém para poder orientar de que forma eu vou fazer. Olha, eu vou fazer o teletrabalho, eu vou fazer home office, como é que eu vou controlar isso? Vai ter um contrato, não vai ter contrato?
contrato, toda essa situação que a gente vem falando desde o início do programa, precisa de orientação e orientação correta. E nada melhor do que quem entende do assunto. Porque é muito fácil. Às vezes a pessoa, eu vou perguntar lá para o meu amigo empresário fulano de tal. Uma dica. Eu vou pedir uma dica. E eu ouço muito isso. O pessoal diz, eu peço uma dica lá para o fulano. Só que a dica que o fulano vai dar, às vezes ele dá por bondade, porque ele acha que está correto também. E ele também não sabe o que é o correto. E aí o que acaba? Acaba a empresa se ferrando né? E não tendo um custo altíssimo aí. E o que mais, doutor, que a gente poderia falar sobre o teletrabalho, assim? Para a gente não deixar o pessoal na expectativa, nós fizemos 2 questionamentos. Isso. Né? O primeiro dele era em relação ao acidente de trabalho. Isso. E o outro em relação ao pagamento do Vale Transporte e do Vale Alimentação. Né? O Vale Transporte ele é criado visando proporcionar deslocamento do trabalhador até a sede da empresa. Com a alteração da modalidade, via de regra, o empregador não tem mais esse dever de pagar o Vale Transporte. Salvo situações excepcionais, né, em que o trabalho vai ser à distância, mas tem que ser feito em um determinado local em razão da logística com uma empresa prestadora de serviço. Sim. Essas situações excepcionais, sim. Via de regra, então, o Vale Transporte não é mais necessário o pagamento. Assim como o Vale Alimentação. Né, que a menos que exista uma previsão expressa no acordo ou convenção coletiva de trabalho, ele também, via de regra, não passa a ser mais obrigatório. Olha só que interessante isso, né? Então, tudo que tem que ser analisado, porque, na verdade, daqui a pouco o colaborador vai dizer, sim, mas eu tenho que me alimentar, sim, mas eu tenho que me deslocar, né? E isso tem que estar claro no contrato, né, doutor? Com certeza. Quanto mais elementos nós tivermos nesse instrumento por escrito, que vai alterar a modalidade do presencial para o teletrabalho, mais segurança jurídica nós vamos ter, né? Conforme eu falei aqui anteriormente. E aí depois, no decorrer, nós temos uma série de situações pontuais que nós vamos paulatinamente vir trazendo aqui aos nossos encontros, né? E também, né, estamos abertos a algumas dúvidas que as pessoas possam vir a ter. Essa pandemia ela nos trouxe muitas inovações nas nossas vidas pessoais, profissionais, nas nossas relações comerciais, né? Então, a todo momento estão surgindo questões novas, dúvidas, questionamentos, que é muito importante ter, né, um auxílio especializado, né, a fim de evitar qualquer situação de risco. Perfeito. Eu quero mandar um abraço ao pessoal que está nos acompanhando, o Newton Vilar, a Lisiane Vargas, a Francisca Rosa, Natividade Eix, Moretti Vieira, Juscelida Silva, Jailson Firmino Soares, Yara Silva, Christian da Silva Barbosa, Gilmar Pedroso, Denise Charão, o Jonas Espiga Esteca lá da Efeito Mais, ele que está promovendo esse curso de empregadores domésticos, né, empregada doméstica, pode ser homem ou mulher, né, que vai aprender tudo na prática e ainda vai ganhar, pessoal, todo o material para utilizar e também o uniforme. Também conosco, deixa eu ver, Edna China, Débora Otília Dunk, tem mais pessoas aqui. As pessoas aqui que mandaram recadinho eu já não li aqui. Mas aqui tem gente aqui aplaudindo. Pessoal, já estamos com bastante compartilhamentos, mas peço que vocês compartilhem o mais possível, porque esse tema é muito importante, até para que esse tema possa fazer com que o empresário, e você também que não é empresário, possa estar atento para os seus benefícios também que você tem. Então, é importante os dois lados sempre. Quando a gente fala aqui em empreender, a gente fala o empreendedorismo, a gente fala para o empreendedor, o grande empreendedor, o médio, a MEI, e também aquele que pretende empreender, e também você que vai fazer esse trabalho, esse teletrabalho, também tem que estar bem informado. Então, é importante esse conteúdo que ele seja compartilhado e que suscite dúvidas, que o intuito de hoje do programa é fazer com que você fique com essa dúvida. Eu também tinha essa dúvida. É a mesma coisa que home office, né? Então, a partir dessas dúvidas, se
você tiver questionamentos, mande os questionamentos. Pode ser para a página do Empreender, pode ser para a página da Imembuí, pode ser também para a página da RV Assessoria, lá do Dr. Rômulo Vargas. Manda lá o seu questionamento, que a gente vai responder para você, porque eu sei que nesse momento, a partir de hoje, as pessoas vão começar a se questionar, porque uma das situações que se vê hoje nos cafés em Santa Maria, tem muita gente fazendo teletrabalho, né? Inclusive, essa semana eu tive uma reunião e o empresário também quis fazer a reunião no café, não na empresa dele. Com certeza. Então, acontece bastante isso. Coworks, né, que estão muito difundidos agora, né? Os grandes centros aí são os coworks, né, que também são espaços alugados temporariamente, que não demandam as despesas fixas, né? Que todo mundo tanto pode tanto, né? E tem sido muito utilizado. Uma última dúvida aqui que sempre surge é que as pessoas me perguntam, mas e se o colaborador precisa uma vez por semana ou duas ir até a empresa por uma razão ou outra? Né? Sei lá, trocar um uniforme porque ele faz algum tipo de trabalho externo, além do home office, além do teletrabalho. Isso descaracteriza o teletrabalho? Não. Não. O teletrabalho, ele é caracterizado pelo trabalho preponderantemente fora. Ou seja, quando a jornada de trabalho, quando o tempo de trabalho é desempenhado em maior quantidade fora das dependências da empresa, já é considerado teletrabalho. Inclusive, nós recomendamos que deva ser exigido do colaborador uma visita semanal, quinzenal, até o seu local de trabalho, a fim de que ele possa conversar com seus colegas, trocar experiências, trocar informações, né? Não ficar tão isolado do ambiente, do clima da empresa, entendeu? Então isso pode ser determinado também no contrato sem problema nenhum, que não vai desvirtuar o teletrabalho. Você não precisa expulsar o seu colaborador da empresa e dizer, tu nunca mais volta aqui, tu não volta agora, é só teletrabalho. Não, faça ele vir à sua empresa, até mesmo para criar também, não perder esse liame, né? Esse vínculo, né? Porque normalmente o colaborador ele veste a camiseta, ele quer dar o seu melhor. Então, para não perder esse vínculo com os colegas, né, você pode solicitar que ele compareça eventualmente à empresa para realizar determinadas tarefas ou simplesmente para conversar, né, para interagir com seus colegas. Tem se demonstrado também uma medida muito salutar. Exatamente, né? Porque para saber as novidades, o que está acontecendo na empresa, tem quem vende, tem um novo produto, tem experiência, tem um lançamento, alguma situação que ocorreu com um que ele possa relatar para os outros. Exatamente, exatamente. Então isso é salutar e esse comparecimento, como eu falei anteriormente, ele não desvirtua, ele não descaracteriza o trabalho à distância. Perfeito. Pessoal, estou compartilhando aqui também, vou pedir para vocês compartilharem. O quanto mais vocês puderem compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, porque a gente sabe da importância desse compartilhamento, porque o conteúdo realmente é importante, é um momento de se repensar. Fica a dica aí para você que é empresário, que você tenha as dúvidas. Gente, vou colocar essa live no grupo dos empresários. Eu tenho um grupo de empresários. Vou estar colocando daqui a pouquinho já esse link para que os empresários possam acessar e assistir a live e tirar dúvidas. E você pode, nesse mesmo grupo dos empresários, você pode perguntar ali para o Dr. Rômulo, que ele pode responder para você separadamente, se você quiser, ou ali também no grupo, mas tem um grupo aí muito grande de empresários aqui em Santa Maria, que vou estar colocando daqui a pouquinho o link aí, para você poder acompanhar a entrevista, se você não acompanhou por aqui. Dr. Rômulo, o senhor gostaria de deixar mais alguma consideração sobre o tema? É dizer que, na verdade, a gente procura trazer aqui as questões que estão de maior relevância, maior enfoque, né, no momento, né, e tendo em vista a situação que a cidade atravessa, né, de um caos no nosso sistema de saúde em razão da contaminação em larga escala. Então, nós elegemos esse tema hoje por entender que ele é muito pertinente, ele é uma medida que pode trazer soluções muito salutares para empresários e trabalhadores em todos os sentidos, né, como nós relatamos aqui anteriormente. Dizer que a nossa sede da RV Assessoria Empresarial fica na Avenida Presidente Vargas, número 1880, loja 101, quase esquina com a Duque de Caxias, né? O nosso telefone de contato é o 3347.000. Então você pode agendar uma visita para conhecer o nosso trabalho sem nenhum compromisso.
nós vamos expor todos os pilares do nosso compliance empresarial, e dentro desses pilares você pode eleger o que a sua empresa está precisando, talvez alguns sim, outros não, todos eles, e um acompanhamento que nós podemos proporcionar a fim de que a sua organização trabalhe de uma forma correta, em conformidade com as demandas atuais e com as legislações que vão eventualmente surgindo. Doutor, só para antes de encerrar uma pergunta que está aqui, existe a chance de algumas funções do serviço público virem a ser executados home office no futuro? Existe, porém, todas as funções de serviço público, elas demandam de uma legislação própria. O servidor público, eles são de duas modalidades, que são os estatutários e os seletistas, né? Então, o servidor público, para que ocorra essa alteração, necessariamente ele vai prescindir de um decreto, de uma medida provisória, alguma situação legislativa, né, prescinde disso para que possa ser implementado. Mas não existe nenhuma vedação para que isso aconteça. Mas faz-se necessário uma legislação prévia, né, que preveja também essa questão do teletrabalho para o serviço público. Estou agradecendo aqui. Eu que agradeço, gente, eu quero agradecer porque já aumentou muito o número de compartilhamentos, vamos passar aí dos 100 compartilhamentos, 120, 130, vamos embora lá compartilhar, e compartilhem nos seus grupos, para os seus amigos, para os seus familiares, para quem é empresário, né? E queremos agradecer, doutor Rômulo, sempre por nos trazer esses temas que são tão importantes. Eu acho que isso faz com que os nossos empresários possam parar um pouco para pensar, porque o dia a dia do nosso empresário hoje, ele é muito corrido, ainda mais com a pandemia, muitas vezes ele acabou se tirando algumas pessoas, né, porque custo alto, enfim, movimento baixou, enfim, aí o que acontece? Ele faz muitas coisas ao mesmo tempo e não tem tempo de pensar. Então, nesse momento, é o momento certo para que a pessoa possa também ter uma assessoria, para que essa assessoria possa orientá-lo da forma melhor. Com certeza. O trabalho consiste primordialmente em trazer para o empresário enxergar algumas coisas que ele não tem tempo ou que não consegue enxergar, e também desempenhar algumas funções que são vitais para a organização, que ele da mesma forma não tem tempo, porque muitas vezes está prospectando novos clientes, está criando novas plataformas empresariais. Então, dar esse suporte, né, nesse sentido. Perfeito. Quero agradecer ao Dr. Rômulo, sempre nos trazendo aí tantas informações que são preciosas, né? São aqueles diamantes que a gente tem que pegar, né, gente, e utilizar aí no nosso dia a dia. Obrigada, Dr. Rômulo. Até a próxima semana. Vamos lhe aguardar, porque eu tenho certeza que vai dar muita pergunta por aí. Bastante coisa boa. É verdade. Vamos ao intervalo e nós vamos encerrar essa live. Depois do intervalo a gente volta com Empreender com Sucesso.